O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali, ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. E então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa-a. Ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus tinham sabido que Jesus estava em Betânia e foram lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e criam em Jesus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na Semana Santa e a segunda-feira da Semana Santa nos coloca já nesses últimos dias de Quaresma diante de uma decisão de fé. Nós que olhamos para a cruz de Cristo precisamos olhar para ela com fé. E o que é que isso quer dizer concretamente? Isso significa que nós não podemos olhar para a cruz de forma carnal. Vejam o que faz a igreja quando ela quer que nós meditemos sobre a cruz. Ontem foi o domingo da paixão, o domingo da cruz. E, no entanto, as nossas cruzes estão veladas, estão cobertas por um véu. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nós olharmos para a cruz com um olhar de carne, nós nada compreendemos. Se nós desvelarmos as cruzes, se nós tirarmos o véu das cruzes, o que nós iremos ver com os olhos de carne é um crime. Só isso. Um crime de um pobre inocente que foi torturado. Mas a igreja quer que nós penetremos o véu, que não olhemos para Jesus com um olhar de carne. É esse olhar de carne que Judas põe sobre Jesus no Evangelho de hoje. Maria unge os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, enche a casa com o perfume de nardo puro, e Judas, a única coisa que consegue fazer é a contabilidade. Ou seja, olhar para o gasto. Mas se nós olharmos para Jesus com o olhar da fé, a casa inteira se enche de perfume. Nós começamos a compreender que por trás daquele crime, daquele corpo torturado, daquele homem transpassado, daquele cadáver pregado na cruz, existe um amor que é um grande milagre. Ao olhar para Jesus crucificado, o que nós vemos
é Deus. Sim, porque não é possível um homem amar assim. Ao olhar o amor de Jesus, que é crucificado, e vai dizendo: Pai, perdoa-os, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ao ver isso, nós vemos Jesus, um homem, amando com um amor que não é humano, é divino. E eis aqui, que quando o frasco se rompe, quando o vaso de perfumes se quebra, a casa é tomada pelo perfume. Sim, quando o corpo torturado de Jesus morre, o mundo é tomado pelo perfume do amor, o amor com que Ele nos amou. Por isso entramos nesses dias de Semana Santa com este olhar, o olhar da fé, o olhar que rasga o véu para enxergar por trás das aparências da cruz o que ela verdadeiramente é. A morte de Jesus na cruz, para os olhos carnais, é um estrago. É jogar fora. Para que ele precisava morrer? Jesus não podia ter fugido de Jerusalém? Ele sabia que ele ia morrer. São Pedro até tentou evitar. Senhor, que isso não aconteça. Como quem diz: vai não, Jesus. É fria. A morte de Jesus na cruz, para quem não tem fé, é um desperdício. E, no entanto, para quem crê, a casa se enche de perfume do amor de Deus que é derramado em nossos corações.